Que bom que vocês vieram para participar da mesa com Deus, para participar da ceia, para participar do propósito eterno, para participar da comunhão, para receber a revelação, para receber o mantimento, para receber a direção nesse dia. Diga glória a Deus. Na quarta-feira agora, na próxima quarta-feira, preste atenção nisso daqui. Nós estávamos estudando aqui o capítulo de número 10, aqui do livro de Lucas, e nós nos deparamos com uma grande revelação de Deus. E na quarta-feira agora nós vamos participar do vinho e do azeite. Por que nós vamos participar do vinho e do azeite? Porque a Bíblia diz que quando o bom samaritano, ele encontrou um homem ferido, e ele estava ferido, pessoal, pelo salteador. A Bíblia diz que o bom samaritano pegou azeite e deitou na ferida dele, e também untou com vinho, e levou este homem para a hospedaria. Ou seja, ele pegou aquele menino que estava sangrando, machucado, e colocou nas feridas dele o azeite e também o vinho. Por que eles colocaram azeite? Por que ele colocou azeite e vinho? Porque naquela época, o azeite e o vinho representava, pessoal, remédio. Então, na quarta-feira agora, nós estamos no quarto dia do propósito de saúde. Então, quarta-feira agora, eu gostaria que você fizesse um esforço para vir profetizar sobre a tua saúde. Irmão, você tem direito de colher quando você planta. Então, quarta-feira agora, nós participamos do terceiro dia do propósito da pasta do figo, que nós estamos profetizando saúde. E nesta quarta, vamos entregar o azeite e o vinho, suco de uva, para você participar profetizando saúde, agindo com antecedência. Pessoas vão ficar curadas. Então, se você está precisando de saúde, pastor, estou bem debilitado, vem para cá, irmão, para a gente orar junto e viver esse propósito, que é um direito nosso, porque os pães são para quem? Para os filhos. Amém? Lucas, no capítulo de número 15. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas, capítulo de número 15. Você tem aqui, James? Tem? Lucas 15. Versículo de número 11. Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Tem, Nilton? Tem, né? Irmãos, nós vamos falar aqui sobre a parábola do filho pródigo. Vamos ler. Versículo 11. Diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos. 2 o quê, gente? Filhos. E disse, volta, acho que volta, é isso mesmo? Ah, tá. Vamos lá. É o 12. E o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Primeira coisa, ele era o quê, gente? Filho. Filho tem o quê? Direito. Então ele foi ao pai e ele exigiu o que ele tinha
por direito. Tudo o que o filho tem por direito, o pai vai dar. E como o pai, ele, entenda bem, ele tinha o que mesmo, gente? Quem lembra? Dois o quê? Filhos. Por que eu estou falando isso? Porque no meio da nossa mensagem, você vai entender porque nós estamos falando que ele tinha 2 filhos. E o mais novo, ele falou, pai, eu quero a minha parte. O pai deu. E a Bíblia diz mais, olha lá, repartiu por eles a fazenda. Então, outro filho também tinha parte. O pai, ele separou a parte que era do outro. A parte que era do outro estava reservada, porque o pai repartiu por eles a herança. Então, direitos iguais, vou repartir por eles. Os filhos, irmãos, têm direito igual diante de Deus. Deus não ama mais um do que o outro. Ele ama todos de igual forma. O nosso pecado, a nossa santificação não nos faz melhor do que o outro. A nossa santificação, pessoal, ela nos coloca mais perto de Deus, mas ela não me faz melhor do que o outro. A minha santificação, ela me coloca no propósito, mas ela não me faz melhor do que o outro. Agora, o fato de eu não ser melhor que o outro, não significa dizer que eu tenho que ser igual ao outro, porque cada um segue o teu caminho e cada um vive o teu propósito diante de Deus. Amém? Amém. E o livro diz mais, vamos lá. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Dissolutamente é isso, de forma irresponsável. Então, quando o filho recebeu a parte da herança que o pai não negou, por um período ele ficou perto do pai. Mas alguns dias depois, ele sentiu que ele tinha liberdade. Isso representa o livre-arbítrio que nós temos em Deus. Depois de um tempo, a gente entende que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente pode fazer as nossas escolhas. Então, o filho não saiu imediatamente após ter recebido o que tinha por direito. Ele saiu alguns dias depois. Algumas pessoas fazem igual o filho pródigo. Vem, aceita Jesus, e todos quantos recebem a Jesus, a Bíblia diz que também recebem o direito de se tornarem filhos. Irmão, se é filho, tem acesso à herança. Se é filho, tem acesso ao pão, porque os pães são dos filhos. E a partir do momento que ela tem acesso à herança, elas fazem como fez os 9 leprosos. Recebeu o que tinha por direito, foi embora e nunca mais voltou, pessoal. Existem pessoas que elas vão receber algo de Deus e tudo que vai ficar registrado é que ela recebeu algo de Deus. Agora, o leproso que voltou, a história dele não foi somente a história dos outros, igual a história dos outros, recebeu algo e foi embora. O leproso que voltou para agradecer, ele então, a história dele foi aumentada, porque ele voltou para agradecer. É como um filho que voltou para a mesa. Então, o leproso que voltou para agradecer representa o pródigo, que recebeu o que tinha por direito, e ele foi, mas ele voltou, porque ele sabia que ficar perto do pai é a melhor coisa para manter o seu direito. O livro sagrado está nos contando que ele viveu depois de uns dias de forma irresponsável. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Recebeu o que tinha por herança e
vivendo uma forma irresponsável. E quantas pessoas, quantos de nós estão vivendo de forma irresponsável no mundo espiritual? Estão aceitando propostas do diabo, mesmo você sendo filho. O pródigo não vai deixar de ser filho, e nem você que aceitou Jesus vai deixar de ser filho. A diferença é que, às vezes, nós estamos vivendo de forma irresponsável. E quando a gente vive de forma irresponsável, a gente vai jogando fora tudo o que o Pai nos deu. O Pai nos deu e a gente vai desperdiçando, porque o diabo rouba, mata e destrói. Então o que o diabo mais quer? Que você receba o que você tem por direito, mas você desperdice o que você tem. Que você viva uma vida dissoluta ou uma vida irresponsável. Não tem responsabilidade com as coisas que o Pai te ensinou. Não tem responsabilidade com a vida espiritual. Não tem responsabilidade com a vida espiritual e etc, e ministerial. E as pessoas vão desperdiçando o que Deus te deu. Você acha mesmo que você só nasceu na família que você nem escolheu para nascer nela, você nasceu nela? Não dá para escolher a família que a gente nasce, né, irmãos? Então, a gente nasceu nessa família, mas nós não nascemos nessa família por nascer, porque há um propósito. Você acha mesmo que você nasceu somente para envelhecer e morrer? Que graça tem a gente só nascer, trabalhar, pagar a conta, envelhecer e morrer? Não. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. E se você quiser cumprir o propósito, você não pode ser como os 9 leprosos que recebem algo e vai e nunca mais volta para agradecer. Você tem que ser como aquele leproso que foi, recebeu a cura e entendeu que precisava de estar perto daquele que cura. As pessoas, quando elas entenderem que elas precisam de estar perto daquele que cura, perto daquele que perdoa, perto daquele que santifica, que prospera, quando as pessoas tiverem esse entendimento, elas vão, pessoal, estar na qualidade de filhos verdadeiros. E o livro diz mais, vejam isso. E, havendo ele gastado tudo, alguns dias depois, então tudo que o pai tinha dado já não existia mais, irmão. Tudo que o pai tinha dado para ele já não existia mais. Ele desperdiçou. Então, nós precisamos pegar esta palavra para nós, como exemplo, e dizer, espera aí, tudo que o pai me deu, eu não posso desperdiçar. Eu tenho que preservar, porque tudo que o pai me deu, ele me deu para cumprir o propósito. Repita comigo, tudo que o pai me deu, ele me deu para cumprir o propósito. Se você não entender que aquilo que o pai te deu é para cumprir propósito, você vai viver irresponsável. Lembra que nós aprendemos aqui que todos os dons que temos, eles servem só para uma coisa? Quem lembra disso? Para servir quem? O próximo. Então, nós temos que ser... o nosso dom, ele serve para servir o próximo. Ou seja, os nossos dons é para cumprir propósito. Eu não posso pegar os dons de comunicar que Deus me deu, o dom que Deus me deu para música, para ensinar a palavra de Deus, eu não posso esconder esse dom. Porque esse dom me foi dado para servir as pessoas. Eu não posso ser egoísta com os dons que Deus me deu. Você também não pode ser egoísta com os dons que Deus te deu. Porque Ele te deu para que você possa servi-lo. E tem pessoas que recebem do Pai, recebem os dons, recebem a oportunidade, recebem o direito de filho, recebem acesso à mesa, recebem acesso à herança,
mas algum tempo depois, gastou tudo. Irmãos, quantas pessoas jogou tudo no lixo, o que o pai deu? Jogou a oportunidade no lixo, porque não entendeu que o que o pai deu não é para você gastar absolutamente, de forma irresponsável. O que o pai deu é para você cumprir propósito. Amém? Então valorize o que o pai deu. Valorize o que foi feito na cruz. Valorize a revelação da palavra. Valorize a comunidade, os irmãos, o corpo de Cristo. Valorize o cabeça que é Cristo. Não desperdice o que Ele te deu. Esse talento que você tem, você não pode jogar fora. Você tem que servir. O livro diz mais. A Bíblia diz que ele, gastando tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. Pessoal, mas a necessidade dele foi resultado da atitude dele. Ele tinha tudo. Mas ele foi irresponsável, dissoluto, e a irresponsabilidade dele fez ele passar necessidade. A culpa não era do pai, a culpa era dele. O grande problema da maioria das pessoas é que quando ela passa por luta, ela quer culpar Deus. E o pai fala assim: filho, eu não tenho culpa, eu já te dei tudo que você tem direito. O problema é que você desperdiça, você não valoriza. O problema é que você não entendeu que o que eu te dei é para você cumprir o propósito. E ele então começou a padecer necessidade. Quem ele ia culpar? Ele não podia culpar o pai, ainda que alguns culpem o pai. O pai só diz assim: não tem nada com isso não, eu não tenho nada com isso. Esses tempos atrás eu conversei com um amigo e ele estava precisando de dinheiro. Teve uma pessoa que depositou para ele uma oferta. Ele olhou a foto da pessoa e falou: nossa, essa pessoa tem cara de doida. Falou assim mesmo: sabe o que eu vou fazer? Eu vou devolver para essa pessoa aqui. Não vou devolver. Pediu o Pix da pessoa e devolveu para ela. Só porque ele fez um julgamento. Eu falei para ele: essa história aí, depois você não vai culpar Deus. Está parecendo aquela história do cara que estava morrendo afogado. Quem lembra da história do cara que estava morrendo afogado? Começou a chover e o cara falou: Deus, me ajuda. Aí chegou um barco, falou: sobe aí. Ele falou: não, já pedi para Jesus me ajudar. Aí a água foi subindo, aí chegou um helicóptero. Aí o helicóptero falou: sobe aí. Ele falou: não, já pedi para Deus me ajudar. Aí ele morreu afogado. Aí disse que ele chegou no céu e disse lá: Jesus, eu pedi para o Senhor me socorrer, por que o Senhor não me socorreu? Ele falou: mandei barco, mandei jet ski, mandei helicóptero. Ele achava que Deus ia descer fisicamente para ajudar ele. Aí eu falei: está parecendo essa história. Então, existem pessoas que elas não podem depois responsabilizar Deus. Não podem responsabilizar Deus. Então, a necessidade dele foi resultado do desperdício dele, da irresponsabilidade dele. Então, nós, como filhos de Deus, temos que nos blindar com a responsabilidade. Responsável, fazer as coisas espirituais com responsabilidade, não negligenciar. Deus, ele dá uma direção profética para o seu pastor e você acha que não é com você, você acha que é só com o outro, e está jogando fora a bênção. Quando Deus falou: Josué, vai lá e diga para o povo, santifica o povo, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Josué chegou e falou: pessoal, Deus pediu para nós nos santificarmos, porque amanhã ele vai fazer maravilhas no nosso meio. Teve gente que falou: esse cara é doido, eu não vou fazer. Irmão, quem não entende a direção profética, fica de fora.
Tudo as pessoas colocam obstáculo, é porque está chovendo, é porque é de dia, é porque é de noite, é porque é nuvem, é porque está frio, é porque chegou gente. Não, irmão, você tem que ter responsabilidade, porque senão você desperdiça o recurso que Deus te deu. E depois você vai culpar quem? Lembra que nós aprendemos aqui sobre as primícias, que as primícias, Deus pediu para que levassem as primícias no dia seguinte após o sábado, que era no domingo, no primeiro dia da semana. Então, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja foi no domingo. O dia que Jesus ressuscitou dos mortos foi no domingo. Por que Jesus ressuscitou no domingo? Porque a Bíblia diz que ele é a primícia dos que morreram. E Deus foi tão caprichoso que fez com que ele ressuscitasse no primeiro dia da semana. Que se a raiz é santa, os ramos também são santos. Mas teve gente, irmão, que não foi levar as primícias lá. A festa de Pentecoste não era a festa do Espírito Santo igual é aqui no Brasil. A festa do Pentecoste era a festa das primícias. Era a festa da honra. Hoje é dia de nós irmos lá honrar Deus por aquilo que Ele tem nos dado, pelos benefícios, pelas colheitas. Então eles iam levar as primícias. E foi nesse dia que o Espírito Santo desceu. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Tem gente que negligenciou. Teve gente que era para estar lá, irmãos, no cenáculo. Tinha gente que era para estar lá diante, recebendo o Espírito Santo, mas ele falou, ele fez igual Caim. Depois eu levo, depois eu vou, mais tarde eu faço. É ou não é? Você vai entender o que o que aconteceu com Caim. A Bíblia diz que Caim era o quê, gente? Ele era pastor ou lavrador? Lavrador. O Abel era pastor de ovelhas. A Bíblia diz que ele pegou dos primogênitos, o primogênito das ovelhas. Então ele pegou a primícia. Isso aqui nasceu primeiro. Ele já separou para Deus. Porque primícia é primeiro para Deus. Falou, isso aqui não é para ninguém. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é para honrar aquele que me deu todas as coisas. E no dia ele foi lá e ofereceu a primícia, o melhor. Não tinha nem lei, irmão, falando de primícia. Porque a lei, mas lá no Éden, eles já aprenderam com Deus sobre primícia. Aí, a Bíblia diz que Caim era lavrador da terra. Pessoal, e a cabo de dias ele ofereceu sua oferta. Então olha para você entender. Você faz a colheita hoje. Você pega o tomate hoje, o pimentão hoje, o quiabo hoje, a laranja hoje. Fresquinho, sim ou não? Mas aí você leva no final do mês, como que está? Como que está o tomate? Como que está tudo murcho, com qualidade ruim. Vai na feira para você ver. Na feira tem um negócio chamado xepa, não é isso? Que é o restante da feira. Está entendendo? Então, é aquilo que tem uma qualidade inferior. Então, quando a Bíblia diz que Caim fez a cabo de dias, ele levou, mas com a qualidade que não agradava a Deus. Irmão, olha para mim. Não agrada nem a gente, fala a verdade. Laranja murcha. Tomate murcho. Agrada você? Você vai na feira, você pega esse, que é esse quiabinho já sequinho assim, gente. Agrada você? Não. Imagine a Deus. Agora você está entendendo o que é ir a cabo de dias? É levar, mas depois. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes nós desperdiçamos a oportunidade.
E depois não tem como culpar Deus. Então o livro está dizendo aqui que ele começou a padecer a necessidade. E as necessidades, muitas das vezes, é culpa da nossa irresponsabilidade. Nós somos, às vezes, irresponsáveis. Deus deu tudo, já pagou o preço na cruz, nos deu a revelação, nos deu a palavra, nos deu o Espírito Santo, nos deu entendimento. Nós temos o recurso. E, às vezes, pessoal, a gente é irresponsável com o que temos. Não oramos, não perdoamos, não colocamos em prática o que sabemos. Estamos indo pelo caminho do pecado que o diabo tem oferecido e estamos gostando. A nossa carne gosta mesmo do pecado, mas Deus, Ele não quer que você viva de forma irresponsável. Por quê? Porque depois vem as necessidades, porque você gastou tudo que o Pai deu. Pastor, eu fiz assim, o que eu faço? Tem uma oportunidade. É por isso que a nossa Santa Ceia hoje, ela recebeu esse título, a Santa Ceia da volta do Filho Pródigo. Então hoje é um dia, um culto, onde Deus está nos trazendo de volta ao chamado, como foi ministrado aqui domingo passado, de volta ao chamado. Por que Eliseu colocou fogo, pessoal, nos arados dele? Quando você entende o chamado, você queima o arado, irmão, porque é um caminho sem volta. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não é apto para olhar para trás. O chamado é algo que nos consome. Eu posso desperdiçar o chamado. Tem pastores que desperdiçaram o chamado por causa de uma luta. Irmão, sempre vai ter luta. Nunca foi fácil isso daqui. A igreja pode ser pequena, a igreja pode ser grande, sempre vai ser luta. A vida do altar, a vida com Deus é uma vida de renúncia. A porta é estreita e poucos são que entram por ela. Não se preocupe se não tem multidão. A palavra já diz que a porta é estreita mesmo. A porta é estreita. Esta palavra que nós estamos vendo é uma palavra de vida cristã. É uma palavra para quem quer ter responsabilidade com Deus e não desperdiçar o que o Pai deu. Amém? Não desperdice o que o Pai deu. Ele passou a necessidade, a culpa era dele mesmo. Ele gastou de forma irresponsável. Pode passar. E ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Pessoal, lá na terra do pai dele, ele que mandava. Na terra do pai dele, ele era o patrão. Ele mandava. Irmão, não saia da terra do pai. Que se você sair da terra do pai, você perde a autoridade. Não saia do reino. Quem entendeu isso é muito forte, pessoal. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não saia da terra do pai. Se você sai da terra do pai, na terra do pai você manda, na terra do pai você dá ordem, na terra do pai você comanda, na terra do pai você tem anel de autoridade, na terra do pai você é respeitado. Apóstolo Paulo, na terra do pai, foi expulsar o demônio saía. Os filhos de Cefa, eles não estavam na terra do pai, foram expulsar os demônios riram dele, deixaram eles nus. Não foi isso? É isso mesmo. Deixaram eles nus. Porque ele diz assim: eu conheço Paulo e conheço Jesus. Vocês quem são? Em outras palavras, quem está na terra do pai manda e o obedece. Os demônios conhecem. Quem não está na terra do pai é outro que manda. Então, se você ficar na terra do pai, você vai ter autoridade. Se você permanecer no reino, você vai ter autoridade. Você tá louco, você está louca. Você não pode ser responsável. Os teus filhos, os teus netos, você quer que sigam o teu exemplo? Para onde você quer que eles vão?
Aonde você quer que os teus filhos, que os teus netos passem a eternidade? Então fique na terra do Pai, porque na terra do Pai você tem autoridade para dizer, faça isso, faça aquilo. Na terra de Pai você se comporta como filho, na terra dos outros você é servo. E quando você é servo, pessoal, você pode ser filho, mas a Bíblia diz que se o herdeiro é menino, ele não tem nada nada difere do servo. Ou seja, você é um filho, mas você é filho, mas agindo como servo. Você era para comandar, está sendo comandado. Era para mandar os demônios embora, os demônios mandam em você. Diga, Deus me livre. É isso daqui que nós estamos lendo, estudando aqui. Os demônios agora tinham acesso a ele. Você vai agora, vai lá. Você quer ajuda? Então tá bom, vai para o chiqueiro. Na terra do Pai você vai para a mesa. Na terra dos outros você vai para o chiqueiro. E que terra você quer ficar? Você quer ficar na terra que você comanda ou você quer ficar na terra que você é comandado? Você quer ser irresponsável e passar necessidade ou você quer ser responsável e permanecer com o que Deus te deu e no território do Pai? Aleluia. Quem está entendendo, irmão? Fica com o Pai, irmão. Não desperdice o que Ele te deu, não seja irresponsável. Agradeça a Deus por esta palavra, agradeça a Deus por ter um lugar para adorar a Deus, agradeça a Deus por ter revelações da palavra, agradeça a Deus por ter os ministros que te ensinam, os homens de Deus que Deus usa para te ajudar. Isso aqui é muito forte. E ele foi apacentar porcos. Irmãos, na terra do Pai se apacenta ovelhas, na outra terra se apacenta porcos. Na terra do Pai tem pão em abundância. Na outra terra você passa fome. E tudo está na tua mão. Você tem que entender que você tem autoridade para decidir. João capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou por que o diabo quer nos prender no pecado? Sabe por quê? Porque se você cometer pecado, você, mesmo sendo filho, você é servo dele. E quando você é filho e você não cresceu espiritualmente, você é igual servo. Agora, a palavra é, não adianta ser filho com a cabeça de servo. Você tem que ser filho com a cabeça de filho. Esse menino aqui, ele, depois de alguns dias, o grande problema, irmão, não é receber nada de Deus. Deus não tem dificuldade em dar. Nós acabamos de estudar isso aqui nesta parábola. Deus não teve dificuldade em dar. Teve, ministro? Não teve dificuldade em dar. Deus não tem dificuldade em dar. É nós que temos dificuldade de permanecer por longos dias perto do Pai quando temos o que Ele nos dá. Poucos dias depois o menino falou, agora eu já estou livre, já estou podendo. Irmão, o grande problema é quando a gente acha que pode. O grande problema é quando a gente acha que nós somos bons. Chamaram Jesus de bom, ele diz assim, bom, por que me chamas de bom? Bom só é um, e é Deus. Jesus falou isso. Quem entendeu que está esta palavra, irmão? Sabe aquela palavra de vida cristã que Deus, Ele dá porque Ele quer salvar a tua alma? Ele quer que você tenha responsabilidade com aquilo que Ele te deu. Responsabilidade com o entendimento que Ele te deu a respeito do perdão, a respeito dos dízimos, das ofertas, a respeito do arrependimento. Responsabilidade, Ele quer que você tenha responsabilidade com o entendimento que Ele te deu a respeito da vida eterna, da Santa Ceia. Olha o livro sagrado dizendo aqui, já estou terminando, vejam isso. Ele desejava encher o estômago com bolotas que os porcos comiam. Lá, na casa do pai, quando ele pediu, o pai deu metade da herança.
no outro reino. Lê aí. Lê aí para mim, por favor. Aqui, ó. Lá no outro reino ninguém dá nada, irmão. Lá no outro reino você pode pedir à vontade, você não tem direito, porque lá é lugar de servo. Servo é escravo. Servo não tem direito. No outro reino você é filho. Filho tem direito. Em qual reino você quer fazer parte? Qual é o reino que você quer tributar o seu recurso? Você quer plantar ofertas e dízimo no reino de Deus? Ou você quer plantar nesse reino aqui que ninguém te dá nada? Aonde você quer depositar as suas orações? No reino de Deus ou nesse reino que ninguém te dá nada? Porque no reino de Deus é assim: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, você pede e eu dou. Nesse reino aqui ninguém dá nada. E tem gente que quer ficar com os porcos no reino que ninguém dá nada. Ou seja, uma vida espiritual vã. O apóstolo Paulo, ele falou assim: eu não combato como se estivesse combatendo o ar. Eu não lembro onde está escrito para mim, mas os ministros já acharam para mim aí. Eu não combato como se estivesse combatendo o ar. O apóstolo Paulo, ele diz isso, em outras palavras: eu não combato em vão, eu combato com propósito. Ou seja, irmão, no reino que você faz parte, você não combate em vão. Amém? No reino que você faz parte, você não combate em vão. E ele desejava comer comida do porco. Lá na casa do pai, ele tinha acesso à mesa. Porque no reino de lá, você é filho, você tem direito, você manda, você tem autoridade, você tem anel, você tem sandálias, você dá ordem e você tem pão para comer. No outro reino, você não tem autoridade, você é mandado, você passa necessidade e ninguém te dá nada. No outro reino é assim que funciona. E tem gente que está preferindo ficar no outro reino, desobedecendo e desejando comida de porcos. O que eu estou falando aqui é coisa espiritual, irmão. Lá no outro reino você não tem direito a nada, porque lá no outro reino ninguém dá nada. No outro reino você tem necessidade e não é suprida. Para o outro reino, a referência que você tem para encher a barriga é os porcos, é o chiqueiro. Lá no outro reino, você tem, no reino de Deus, a referência que você tem para encher a barriga é a mesa do Pai. Tem cordeiro, tem boi cevado na mesa. Amém, pessoal? Qual é, Ju? Achou? Atos? 1 Coríntios o quê? 9:26. Leia aí para nós, ministro, leia. Pois eu assim corro não como as coisas incertas. Eu corro assim não como as coisas incertas. Assim combato. Não como batendo no ar. Eu assim combato não como batendo no ar. Ou seja, eu bato no lugar certo. Eu não faço nada em vão. Porque ele estava no reino funcional. No reino funcional, que é o reino de Deus, quem faz parte desse reino? Aqui a gente não combate em vão. A nossa oração funciona, porque ela vai para a memória de Deus. A nossa oração funciona porque tem resposta. A nossa oração funciona porque nós somos o corpo, ele é o cabeça. Aqui, pessoal, nós somos filhos e nós não somos servos. Aqui nós somos filhos, nós temos direito. Aleluia! Aqui nós tributamos, aqui nós temos direito de colheita. Aqui nós plantamos, aqui nós temos direito de colher. Aqui nós choramos e a nossa lágrima interpretada vale como oração, como diz em Isaías 38, que Deus viu as lágrimas de Ezequias. No outro reino você pode chorar à vontade. Ninguém te dá, ninguém te dá nada. Aí você quer ainda o outro reino ainda. Você quer fazer aquilo que o diabo tem oferecido. Você quer cair nas tentações que o diabo tem te oferecido? Fuja daí hoje. É dia de você voltar para a casa do Pai. É dia de você se reconectar, se ressignificar com Deus.
É um culto pessoal. Esse tipo de palavra as pessoas não gostam de ouvir, não, irmão. Eles gostam de ouvir, vai dar certo, você vai arrebentar. Deus vai preparar um carro novo para você, uma casa nova. Aleluia! O povo gosta disso. Mas eu quero ver na hora que tiver a batalha espiritual, na hora que tiver que mandar os demônios embora, na hora que tiver que expulsar as entidades espirituais, na hora que você estiver dormindo e ver aquela luta no sono e você tem que levantar com autoridade para dizer: sai daqui, Satanás, porque eu faço parte do reino de Deus. No reino de Deus eu não sou atormentado, vai embora. E aqui você volta a dormir em paz. Quero ver na hora da luta. Na hora que tem que colocar a mão na cabeça do teu marido, do teu filho e abençoar ele. Na hora que você estiver passando uma luta lá no teu trabalho, que é a luta espiritual, e você tem que se posicionar. No outro reino ninguém te ouve, mas no reino de Deus você é ouvido. Os demônios saem, Deus abre o céu, Ele envia anjo, tem pão na mesa. No outro reino, como que é, gente? Ninguém dá nada. Está entendendo a palavra? Está acabando, mas não acabou ainda não. Prepara o capacete aí. Quem trouxe o capacete hoje aí? Então, segure aí que você vai usar ele. O versículo de baixo, vamos lá. Ministro, versículo de baixo. É tornando em si, ou caindo em si. Ah, meu irmão, como que eu gosto disso? Irmão, aqui é a chave, diga a chave. Aqui é o código. É o próprio Marçal agora aqui. Aqui é o código. Aqui é o código. Irmãos, e tornando em si. Esse é o código. Não adianta nada o pastor estar aqui suando, falando firme, te entregando uma palavra. Se você não cair em si, não adianta. Quem já pregou para desviado? Levanta a mão. Quem já pregou para desviado? Irmão, pensa numa luta. Pensa num cara que sabe tudo. Pensa. Sabe por que é uma luta? Porque ele não caiu em si. Para o pródigo, o pessoal não tem que pregar. O pródigo tem que ressignificar, ele já sabe. O pródigo já sabe como funciona o reino. Ele já sabe como funciona a casa do pai. O pródigo, ele já sabe, ele já viveu lá, irmãos. Quem está entendendo? O pródigo já sabe que tem pão na mesa. O pródigo já sabe que lá ele fala, lá ele manda. O pródigo já sabe que lá ele tem autoridade. O pródigo sabe que lá ele tem acesso. O pródigo sabe que lá ele clama e Deus ouve. O pródigo sabe que no outro reino ninguém dá nada. O pródigo sabe que o outro lado não tem mesa, tem chiqueiro. Então, qual é o segredo do pródigo? Lê comigo, diga comigo, cair em si. Se você não cair em si, não adianta nada. Os ensinos, as direções, os propósitos, as vigílias, os jejuns, a santa ceia, nada disso serve se você não cair em si. Eu tenho que cair em si, pastor. Eu preciso me posicionar. Diga, cair em si significa posicionamento. Irmão, é isso aí que vai mudar a vida do pródigo. É isso que vai mudar, isso que mudou a vida daquele leproso que voltou. Vocês não vão agradecer? Ah, eu não, mas eu vou. Caiu em si, voltou. E Jesus falou, poxa, cadê os outros? Irmão, que Jesus nunca fale para nós, cadê você? Que Ele possa sempre nos ver na mesa. Aleluia. Que Ele possa sempre nos ver na mesa. Aleluia. Essa é a palavra, irmão. O livro sagrado diz então que, tornando em si, diz: quantos empregados do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço fome? Ele começou a pensar, cair em si é pensar. Irmão, pensa. Você não pensa. Você está indo por esse caminho aí, por quê? Se você cair em si, se você pensar, você vai dizer: eu estou no lugar errado, eu estou no reino errado. Eu preciso voltar para onde tem abundância de pão, porque aqui eu pereço fome. Lá eu clamo e Ele me ouve, aqui ninguém me dá nada.
Lá eu clamo a mim e responder-te-ei. Aqui tem clama e não tem resposta. Lá eu planto e colho 30, 60 e 100. Aqui não dá nem para plantar, porque é outro reino. E tudo que eu plantar nesse reino, eu vou colher desse reino. E tudo que eu plantar do outro reino, eu vou colher no outro reino. Qual reino você tem semeado? Qual reino você tem depositado a sua fé, a sua confiança? Qual é o reino? Então o livro sagrado está nos trazendo entendimento. Quantos empregados do meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço fome? O versículo de baixo diz mais. E levantar-me-ei. Olha outra coisa aqui. A primeira coisa foi cair em si. A segunda coisa foi se levantar. Hoje é dia de se levantar, irmão. Hoje é dia de escolher. Não quero mais ficar no reino do chiqueiro. Não quero mais ficar no reino aonde não tenho resposta. Não quero ficar mais no reino aonde tem necessidade. Eu tenho que me levantar e voltar para o reino da mesa. E voltar para o reino da obediência. No reino do sucesso. No reino dos filhos. Aleluia. Não pode mais ficar nesse reino do chiqueiro. O reino do diabo, o reino da prostituição, o reino do pecado, o reino da infidelidade, o reino do medo, o reino da ganância. Você tem que vir para o reino da generosidade, o reino do amor, o reino do pão, o reino dos gratos. Os 9 leprosos ficaram no reino dos ingratos. Um voltou para o reino da gratidão, foi agradecer, porque no reino de Deus as pessoas são gratas. Eu quero dizer para você que esse cara não deixou de ser filho. Mas ele era um filho que estava no lugar errado, vivendo no lugar errado por escolha dele. A Bíblia diz que ele gastou tudo. Ele não deixou de ser filho. Isso mostra que, por mais que você errou, por mais que eu errei, nós não deixamos de ser filho. Mas também nós não podemos ficar no reino do chiqueiro. Mas também não podemos ficar no reino pessoal onde ninguém dá nada. Nós não podemos ficar no reino onde nós não temos voz ativa, onde ao invés de comandar somos comandados. O filho tem que estar no reino certo. E o reino certo para os filhos é o reino de Deus. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Isso aqui, irmãos, é muito forte. E ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Irmão, se tem uma coisa que o filho tem que ter, é intimidade com o pai. Ele era um filho, mas não tinha mais intimidade com o pai. Ele não ia ter mais com o pai. Já fazia tempo que ele não tinha um relacionamento com o pai. Já havia um tempo que ele não olhava na face do pai. Mas quando ele falou, eu irei ter com meu pai. Talvez hoje é o dia de você ir e ter com o pai. Aproveite que hoje é a Santa Ceia para você ir ter com ele. Para você pedir perdão para ele. Para você dizer, Deus, me liberta disso daqui, porque eu não pertenço ao outro reino do chiqueiro, eu pertenço ao teu reino. Eu pertenço ao reino da mesa, ao reino do perdão, ao reino do abraço, ao reino do beijo. E aí, então, ele vai lá e ele vai dizer uma coisa. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti e perante o céu. Aqui a gente fala do perdão horizontal entre nós e o pecado vertical que é entre nós e Deus. Pequei contra ti e contra o céu. Porque às vezes o nosso pecado não é contra Deus, irmão. É contra alguém. E a gente também precisa se arrepender do pecado que cometemos contra alguém. E às vezes, às vezes o nosso pecado é contra Deus. A gente tem que se arrepender dos dois. No vertical e no horizontal. Amém? Pode passar aqui. Vamos lá. Já não sou digno de ser chamado seu filho.
O outro reino, ele coloca complexo em você. O outro reino, ele quer tirar a tua dignidade. Você tem que sair do outro reino o mais rápido possível. O reino do chiqueiro é perigoso. Alguém está dizendo, você está bravo, pastor? Não. Eu estou te ensinando, mas hoje eu estou meio bravo, né? Não estou bravo não, mas estou meio bravo. Na verdade, é a maneira que a gente está explicando. Esse tipo de palavra, irmão, é contundente mesmo. Esse tipo de palavra não é assim, irmãozinho. Graças a Deus. Não. Esse tipo de palavra é pesada. Sabe quando você vai estar falando com o seu filho que você tem que mostrar os dentes para ele e falar, você vai, guarda esse celular agora. É mais ou menos isso. É Deus nos usando aqui para dizer, filho, esse reino aí tira a sua dignidade de filho. Esse reino aí, ele quer dizer, ele diz para você que você não é digno mais de ser chamado filho. É tudo que o outro reino quer, que você não seja mais chamado de filho. É tudo que o outro reino quer, que você não seja mais chamado de filho. Ele quer que você se sinta indigno, que você não tem mais jeito e que você tem vergonha de voltar para casa. Ele que quer tirar a tua dignidade. Mas eu quero dizer para você, já que você caiu em si, já que você se levantou, não fique com complexo. Vai para o braço do pai. Tem alguém aí comigo? Vai para o braço do pai. Vai para o braço do pai, que é o melhor lugar que você vai estar. No versículo de baixo diz assim. Volta. Ele falou, eu quero que o Senhor me faça como um dos seus empregados. O outro reino quis limitar o filho na condição de servo. O outro reino, ele quer que você tenha complexo de filho, quer que você se sinta indigno de ser filho e quer te aprisionar na qualidade de servo. Agora, uma coisa que eu tenho para te dizer, servo não tem direito. Quem tem direito? Filho. Por isso que o outro reino quer que você se sinta servo. O outro reino é perigoso. O outro reino é perigoso. Perigosíssimo. Os mais antigos já entenderam, né? De Gomes. O outro reino é perigoso, irmãos. O outro reino é terrível. Vem comigo. Quem está aprendendo com Jesus, diga amém. Só quem está interessado, levanta a mão e diga glória a Deus. Vem aqui, vem aqui. E levantando-se, aleluia, aleluia, levantando-se foi para seu pai. Foi a melhor coisa que ele fez. O diabo tentou colocar complexo, você não é mais digno, você não merece. Vai lá pelo menos ser um servo lá. O diabo é assim, porque o outro reino, ele oferece o que ele tem. O outro reino oferece o que ele tem. Você não merece mais. Você não tem mais condições. O reino do chiqueiro é assim, irmãos. O reino do chiqueiro é o outro reino, é o reino do diabo. Você não deve ficar lá. Você não deve tributar lá. Você não deve clamar lá. É no reino de Deus. Ele foi ter com o pai. Pastor, a gente já estudou isso aqui tantas vezes, irmão. Quantas vezes a gente já lê histórias do filho pródigo aqui na igreja? Quantas vezes você ouviu isso? Mas hoje Deus está te trazendo uma revelação nova, porque Ele quer te renovar, Ele quer te inspirar, Ele quer dizer, eu tenho algo para você. No meu reino tem mesa, na mesa tem novidade. Já foi comer na casa da mãe? Tem a comida que ela faz que você gosta, mas sempre tem uma novidade. Mesa do pai é assim, irmão. Sempre tem uma novidade. Aí ele volta para ter com o pai, e quando estava longe, ela foi para ter com seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. O outro reino
Ele te usa, mas o Pai te vê de longe. O Pai te vê de longe, irmão. Quem sabe, nesse culto, nesse dia, o Pai está te vendo de longe e desejando que você volte. É isso que o Pai mais quer. Ainda Ele está te vendo de longe, mas Ele quer te ver de perto. Ele está te chamando. Ele não vê a hora de te abraçar. Ele não vê a hora de te beijar. E o Pai, vendo de longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O Pai só pode ir ao teu encontro se você cair em si e se levantar. Se você decidir abandonar o reino do chiqueiro, o Pai vai ir ao teu encontro para pular no teu pescoço. Eu vejo Deus pegando o pescoço de muita gente hoje aqui. Aleluia. E beijando. E dizendo que bom que você voltou. Bem-vindo ao reino de novo. Bem-vindo ao reino que tem resposta. Bem-vindo ao reino que você planta e colhe 30, 60 e 100 vezes mais. Bem-vindo ao reino que interpreta as lágrimas. Bem-vindo ao reino da mesa, ao reino da cura, ao reino da paz, ao reino da prosperidade. Bem-vindo ao reino da vida eterna. Aleluia! Diga glória a Deus. Tem gente sendo curada aqui hoje, irmão, porque decidiu sair do reino do chiqueiro e voltou à mesa. A mesa tem cura. Diga glória a Deus. Aleluia. A mesa tem cura. Hoje não dá para terminar. Mas domingo que vem, se eu fosse você, eu não perdia a sequência desta palavra. Porque vai estar muito forte. Você vai entender a importância e o poder desta palavra. Pastor, então domingo que vem eu não vou ouvir não, já sei que você vai pregar, vou ler em casa. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo que Deus vai tirar o véu, Deus vai dar revelação. Deus vai te colocar num nível de mesa que você nunca mais vai querer sair da mesa. Deus vai te trazer de volta a um outro plano. Aleluia. Vamos aplaudir Ele em nome de Jesus. Aplaude o Pai. Amém, igreja? Na quarta-feira, no domingo que vem, não falta não. Traga alguém com você. Traga teu filho, traga teu neto para o altar. Traga eles. Amém, pessoal? Muito bem. Pessoal que está em casa, creia nesta palavra, compartilhe esta palavra no nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, agora e para sempre. Se você está em casa, Deus chamou você também para o propósito. Se você gostaria de fazer parte do propósito, enviando também o seu dízimo, a sua oferta, tem o número do Pix aí. Faça a sua semeadura, porque no reino que você está, o reino de Deus, aqui você planta e colhe 30. Aqui você planta e colhe 60. Aqui você planta e colhe 100 vezes mais. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.